Olá, olá, muito boa noite. Vamos aos treinos de questões de autores, tá? Treinos de questões de autores. Vamos lá? São 40 questões aí. Questão número 1. Segundo Edward Caroline, né? O Edward. Loris Malaguzzi, pedagogo e educador de Reggio Emilia, na Itália. Deixa eu só explicar isso daqui para relembrar conteúdo, gente. Loris Malaguzzi é um pedagogo da Itália. Ele que deu início ao projeto lá na Itália, um vilarejo, né? O Reggio Emilia é o nome de um vilarejo na Itália que depois da Segunda Guerra Mundial acabou com o vilarejo, inclusive destruíram as escolas e depois eles conseguiram, né, a população, junto com o pessoal da escola, conseguiu reerguer a escola aí, tá? E um projeto bem interessante deles, que dão voz às crianças, né? Então, assim, muito interessante. Mas eu não vou falar tudo, né? Porque senão eu tô dando a resposta. Vamos lá. Então, segundo Edward Caroline, o Loris Malaguzzi, pedagogo e educador de Reggio Emilia, na Itália, constituiu um princípio de ensino em que não existem as disciplinas formais e todas as atividades pedagógicas se desenvolvem por meio de projetos. As crianças podem compartilhar seus conhecimentos e saberes, sua criatividade e imaginação em múltiplas linguagens, desenho, canto, dança, pintura, interpretação, entre outros, sem enfatizar nenhuma delas, ou seja, todas são importantes em forma de projeto. Os projetos não são antecipadamente planejados pelos professores, mas surgem das ideias dos próprios estudantes e são desenvolvidos também em diferentes linguagens. O fundamento que sustenta esse princípio é a pedagogia da... Então, qual é a pedagogia defendida por Loris Malaguzzi, em que os alunos participam ativamente de tudo, tá? A é a pedagogia da autonomia. B é a pedagogia do oprimido. C é a pedagogia da escuta. D é a pedagogia da esperança. Ou E, a pedagogia da conversa. A alternativa correta, a pedagogia da escuta. Pedagogia da escuta. Vou ter que deixar assim para ir pintando, tá? Essa é a pedagogia defendida por Loris Malaguzzi, tá? Conforme o livro aí e sobre Reggio Emilia. Os outros são pegadinhas. Pedagogia da autonomia do oprimido e da esperança é Paulo Freire. E a E é pegadinha, que não tem, tá? Então, do Loris Malaguzzi é a letra C aí. Questão 2. Sobre a avaliação da aprendizagem, considere as afirmativas. A avaliação deve ser contínua para favorecer o processo do ensino-aprendizagem e para permitir que o professor construa, em sala de aula, um ambiente propício para acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Essa 1 está correta. Opa! Eu pintei errado aqui, não nem li e pintei. Vamos lá. A avaliação deve ser pontual e classificatória. Errado. A 2 está errada. Palavra negativa, pontual e classificatória, tá? Tudo que for referente à avaliação, palavras-chave negativas, que não podem ser a alternativa correta da prova. Classificatória, seletiva, a não ser que eles peçam a incorreta, né? A 2 não pode ser. Então, a 1 tá ok. O que vocês fazem no dia da prova? Vamos lá. Se a 1 está certa, a letra A fica, porque tem a 1. A letra B não tem a 1, automaticamente já está descartada. A C tem a 1, a D tem a 1, a 4 não, a E não tem a 1. Está descartada, tá vendo? A 2 é negativa, é para eliminar. Então, o que tiver 2 aqui, elimina. Não tem.
3. O processo de avaliação deve ser inteiramente desvinculado do processo ensino-aprendizagem. Pelo contrário, é vinculado, não desvinculado. Então, a 3 também está incorreta. Aí eu venho aqui, onde tem 3, a C está eliminada. Tá vendo? 4. O professor, ao testemunhar um resultado ruim de um aluno em uma avaliação pontual, a avaliação pontual já está errada, deve aconselhá-lo a rever sozinho todo o conteúdo dado, buscando ajuda com os colegas para que consiga aprovação na disciplina ao final do semestre. Errado, cadê a intervenção do professor aqui? 4 também está errada. Aí eu venho aqui, ó, elimino. A alternativa correta é a D. Ó, levando em conta uma concepção dialética e libertadora do processo de avaliação escolar, está correta a afirmativa. A afirmativa correta, letra D de dado sobre avaliação. D de dado. Questão 3. Educar e cuidar são atos que devem respeitar a individualidade do aluno, reconhecendo-o como sujeito de direitos, como prevê a lei. Em relação ao assunto abordado, é correto afirmar que, lembre-se, o objetivo, os alunos vão para a escola para serem educados e cuidados, para ter o processo seletivo, né? Então, não importa a ordem, cuidar, educar, cuidar, mas as duas coisas, ok? Vamos lá. A. Ó, todos começam com a mesma coisa, a gente vai grifando, ó. É dever da escola educar e cuidar. Vai vendo, tá? A B. É dever do Estado educar, brincar, interagir e cuidar. C. É dever da escola educar e cuidar. D. É dever da escola educar e cuidar. E E. É dever do Estado, da família, educar e cuidar. Tá vendo? Olha lá. Vamos lá. Agora vamos à leitura, né? É dever da escola educar e cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade. Só os dois. Fazendo desse ensino um processo mecânico. O que eu vou fazer? Eu vou grifar só o que está negativo, tá? Ó, deve ser um ensino, um processo mecânico, tá errado, sem afetividade, sem um olhar atento, tá errado. Então não pode ser a letra A. Brincar cuidando, a escola é aquele espaço onde a criança apenas aguarda o retorno dos pais. Ela não deve visar o desenvolvimento pleno, não deve visar. Olha o não aí. Errado, totalmente letra A errada. B. É dever do Estado educar, brincar, interagir, cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo e a linguagem, fazendo desse ensino um processo mecânico. Tem outras que não é, né? Mas processo mecânico de novo aí. Palavra negativa, tá? Com afetividade, com um olhar atento, interagir brincando. A escola é aquele espaço onde a criança apenas, de novo, apenas aguarda o retorno dos pais. Ela não deve visar o desenvolvimento. Tá vendo? Às vezes é extensa a alternativa, gente, só que vocês encontram uma palavra negativa. Aí vocês já eliminam. C. É dever da escola educar e cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo, a psicomotricidade, fazendo desse ensino um processo mecânico. Novamente errado, ó. Mecânico, sem afetividade, sem olhar atento. Educar cuidando e cuidar educando. A escola não é aquele espaço onde apenas aguarda o retorno dos pais. Ela deve visar o desenvolvimento único. Desenvolvimento único. Não é único, é pleno, né? Tá vendo? Vocês vão encontrando coisas incorretas, palavras negativas para eliminar. D.
É dever da escola educar e cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo, a psicomotricidade, sem fazer desse ensino um processo mecânico. Tá vendo? Sem. Não é processo mecânico, é sem fazer desse ensino um processo mecânico. Sem fazer, sem atividade, sem educar, cuidando, cuidar, educando. A escola não é aquele espaço onde a criança apenas aguarda o retorno dos pais. Ela deve visar o desenvolvimento global do aluno. Letra D é a alternativa correta, mas vamos ver se tem erros na D. E. É dever do Estado e da família educar e cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade, sem fazer desse ensino um processo mecânico, sem afetividade, sem um olhar atento. Brincar estudando, estudar brincando. A escola não é aquele espaço onde a criança apenas aguarda o retorno dos pais. Ela deve visar o desenvolvimento global, tudo bem. Só que onde está o erro aqui? Mesmo aqui falando sem fazer desse processo, mas está aqui, que é, ó, aqui, ó, brincar estudando, estudar brincando. Mas o foco não é que a palavra brincar e estudar é negativo. Só que não é brincar estudando, estudar brincando. Ó. O tema é educar e cuidar. É educar e cuidar. Educar cuidando, né? E cuidar educando. E vice-versa. Tá? É pegadinha aí. A alternativa correta é a letra D de dado. D de dado. 4. Avaliação numa perspectiva mediadora tem a finalidade de, então, coisas positivas. Vamos lá? A. Estabelecer a classificação entre os alunos capazes e incapazes. Comparar diferenças, definir padrões homogêneos de sucesso e fracasso. Totalmente negativa, gente. Totalmente negativa. Ela inteira tá negativa. Por quê, professora? Classificação, capazes e incapazes, definir padrões homogêneos, sucesso, fracasso, totalmente negativa, né? Nenhum pensamento, nem a lei nem os autores concordam com isso, tá? B. Acompanhar sobre avaliação, hein? Acompanhar e favorecer a progressão contínua do aluno através das etapas de mobilização, experiência educativa e expressão do conhecimento. Essa é a alternativa correta. Até então, mas tem que terminar a leitura de todas. C. Possibilitar a tomada de decisões de classificação, palavra negativa, com relação ao aluno. Decisões referentes à promoção e à certificação pelo sistema educacional. Então, aqui, ó, classificação, tá errada também. D. Manter o controle de cada passo do processo de aprendizagem dos alunos para classificá-los. A palavra classificá-los é totalmente negativa para o concurso, tá? E. Favorecer o exercício da função burocrática com base em regras neutras, objetivas, supostamente justas. Função democráticas, regras neutras, tudo negativo, tá? A alternativa correta da 4B de bola. Questão 5, ó, já mudou, autora Barbosa. O trabalho com os educandos requer como uma tarefa fundamental da educadora a organização do espaço interno, sala de aula, e externo, pátio. Conforme a autora Barbosa, esse espaço deve. Como deve ser o espaço, né? Para atender os educandos aí. A. Estar sempre bem limpo e vazio, evitando-se tapetes, trapos de pano ou almofadas que podem acumular ácaros ou poeiras. Não. B. Garantir a segurança das crianças, o que significa trabalhar com brinquedos seguros e impedir que circulem livremente dentro e fora da sala. Impedir, né? Não, também não. C. Incentivar e estruturar as experiências corporais, afetivas, sociais e as expressões das diferentes linguagens da criança. Até então, essa é a alternativa correta. Vamos ver as outras, por que não? D. Possibilitar
o ensino de bons comportamentos à criança, sendo necessário reservar um canto onde ela fique isolada como forma de correção de maus comportamentos. Jamais pode ser feito isso com a criança. E ser um ambiente bem estruturado, mas sem flexibilidade, errado. Pois alterações com a mudança de objetos de lugar confundem as crianças. Totalmente errado. Agora é certeza, alternativa correta, letra C. 6. Segundo Carolyn, Edward Carolyn, né? Aqui Carolyn é o sobrenome. No livro As 100 Linguagens da Criança, os autores mencionam os projetos de estudo em profundidade, desenvolvidos no programa para crianças de 2 anos na Escola Laboratório de Desenvolvimento Humano. Segundo os autores, nos projetos, nós estamos falando do quê? Projetos. Diferentes componentes podem ser necessários para provocar ainda mais as questões das crianças, ou para gerar um novo subgrupo de estudo. Entre esses componentes está quando o projeto é introduzido com uma provocação, um evento ou uma atividade estimulante, que faz com que as crianças pensem sobre o tópico. Durante esse período, tanto as crianças quanto os professores devem estar abertos a novas ideias. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. A. Discussão. B. Exploração. C. Organização. D. Representação ou E. O desenvolvimento. Aqui, ó, que eles falam, os autores, é explorar, fazer com que as crianças explorem, pesquisem, levantem hipóteses, tá? Então, eles usam a palavra exploração, ok? Exploração. 7. Na construção do conhecimento fundamentada em uma relação dialógica, a avaliação significa, sobre avaliação, A. Um procedimento de investigação cujos instrumentos e medidas passam a ser vistos como recursos técnicos ou neutros. Negativo, ó. Quando fala de medidas, gente, está falando de nota, tá? Nota, prova, e não é essa a ideia de uma avaliação. A avaliação é um conjunto, é um processo, ela é contínua. Pode ser dado prova? Pode, mas a prova não é o único instrumento de trabalho, de avaliar. Ela pode compor um conjunto, tá bom? B. Uma ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses. Aparentemente, a B é a correta, mas nós temos que ver as outras. C. Um controle permanentemente exercido sobre o aluno para que ele demonstre comportamentos definidos como ideais pelo professor. Totalmente errado, né? Controle, comportamentos definidos, negativo, né? Só os ideais do professor, enfim. D. Uma oportunidade de levantamento de dados objetivos necessários para a classificação, negativo, dos alunos conforme o desempenho apresentado. Já falei que classificação é negativo, sobre avaliação. E um paradigma fundamentado no modelo transmitir, verificar, registrar, evolui no sentido da formação global. Errado esse modelo, porque não é transmitir, tá? O professor, ele é mediador do conhecimento, ele faz as intervenções pedagógicas, ele não é transmissor, tá? Negativo também. A alternativa correta, confirmando aí, letra B de bola, as palavras-chave: ação provocativa, desafio, situações vividas, levantar hipóteses, ok? 8. Mudou o autor. Paro. Vitor Paro, escrito sobre educação, reúne ensaios sobre diferentes questões educacionais, entre elas educação e trabalho, educação para a democracia, questões da política,
a administração da educação, como as relacionadas aos conselhos de escola, a eleição de diretores, a autonomia escolar, a participação da comunidade na escola. Assuntos polêmicos. Este último refere-se como exemplo sobre, este último aqui, ó, autonomia escolar e a participação da comunidade, ou seja, um exemplo de gestão democrática, tá? Quando fala de participação da comunidade, nós temos entre a gestão democrática, onde a tomada de decisões é no coletivo, né? Por exemplo, no conselho de escola é um dos exemplos aí, o conselho de escola, um dos exemplos de uma gestão democrática. Então, quando há participação da comunidade. Então, aqui já tem no enunciado do conselho de escola, qual outro exemplo de uma gestão democrática? A. Projeto político-pedagógico. B. Didática. C. Reprovação escolar. D. Metodologia de ensino ou nenhuma das alternativas. Quando há participação, né, entre todos esses, que tem pegadinhas, é o PPP, que é feito no coletivo, tá? A participação de todos. Projeto político-pedagógico. É a identidade da escola, ok? Letra A. Questão 9. Segundo Veiga, sobre o projeto político-pedagógico, é de extrema importância a sua realização de forma coletiva. E é um dos exemplos de A. Autogestão. B. Gestão democrática. C. Gestão permissiva. D. Autodemocratização. Nenhuma das alternativas. Tudo pegadinhas, tá? Alternativa correta, letra B de bola, gestão democrática. O PPP, Conselho de Escola, né? São todos exemplos de gestão democrática. Alternativa correta, com certeza, letra B de bola. Questão 10. Acerca da avaliação mediadora, é correto afirmar. Avaliação. Vamos lá. A avaliação deve ser como um controle permanente exercido sobre o aluno para que ele demonstre comportamentos definidos como ideais pelo professor. Negativo. Palavras negativas. Então, eu elimino. B. Somente o sistema de avaliação tradicional e classificatória assegura o ensino de qualidade. Negativo. C. A manutenção das provas e notas é a garantia do sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Negativo. D. A avaliação deve ser como uma ação provocativa do professor, desafiando o aluno a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando a um saber enriquecido. Veja que já caiu uma pergunta dessa, a resposta foi a mesma. Provas diferentes, porém a resposta foi a mesma. E a avaliação deve ser classificatória, pois somente dessa forma o aluno se tornará capaz de enfrentar a sociedade competitiva. Incorreto. Isso também, nesse caso, é incorreto, tá? Alternativa correta, letra D de dado. Questão 11. Numa perspectiva que vise a uma educação de qualidade, define o planejamento pedagógico. A pergunta é sobre planejamento. Como? A. Um documento burocrático da ação pedagógica? Só isso? Não. B. Uma rotina pré-definida que deve ser fielmente seguida pelos educadores com vistas ao sucesso escolar? Não. C. Uma ferramenta flexível que permite ao professor prever a ação pedagógica e regulá-la a partir da realidade. A alternativa correta até então, porque realmente o planejamento é uma ferramenta flexível. O professor ele prevê e vai rever depois. D. Uma exigência legal que justifica o trabalho do professor? Não. Faz parte do professor, né? Do trabalho do professor. E uma organização estritamente técnica
dos objetivos e conteúdos da educação infantil que deve ser guiar o trabalho docente. Também não. Você viu quantas palavras negativas estão de vermelho? A alternativa correta, com certeza, C. Questão 12. Considerando a obra Professora Sentia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, de Paulo Freire, assinale a alternativa incorreta. Não é a correta, é a incorreta. A. Educadores e educadoras progressistas devem ser perfeitos. Já encontramos um incorreto. Ninguém é perfeito. Nem os professores, sendo progressistas ou não. Tá vendo? Ó, B. Sem intervenção democrática do educador ou da educadora, não há educação progressista. Verdade. C. Uma das qualidades indispensáveis ao melhor desempenho de professores progressistas é a coragem de lutar. Verdade. São palavras do Paulo Freire, né? Educadores fazem política ao fazer educação. Correto. A incorreta aqui é a letra A. Letra A. 13. Paulo Foque, na obra Afinal, o que os bebês fazem no berçário? Apresenta o resultado de sua pesquisa em uma escola de educação infantil do interior do Rio Grande do Sul, cujos sujeitos foram os bebês e a professora. Para a realização desse trabalho, ele utilizou-se da fotografia para registrar o cotidiano dos sujeitos pesquisados. Ele destaca que os bebês têm uma enorme capacidade de realizar e empreender suas atividades. Foque ressalta ainda que, em vez de planejar a atividade para ser aplicada com os bebês, seria interessante o planejamento de outros elementos: o tempo, espaço, materiais, organização, né? Então, não é só o planejar a atividade, mas o tempo que vai ser gasto, o espaço que vai ser utilizado, os materiais, né? Enfim, tudo. Então, a organização aí é para continuar, para completar aqui o que falta. As palavras que completam aí. A organização da comunidade escolar e a formação docente, é essa organização. B, do grupo e o tipo de intervenção. C, das classes e a equipe de cuidadores infantis. D, dos professores e das tarefas de limpeza. E, da escola e o tipo de relação com as famílias? Não. Olha lá. É para completar isso daqui, né, gente? Para completar. Tempo, espaço, materiais, organização do grupo e o tipo de intervenção. A alternativa correta, B de bola. B de bola. 14. Sobre a educação inclusiva nas escolas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Palavra cheirosa, perfumada, perfume importado, aparentemente é a letra A, mas para ter certeza temos que ver as outras. B. A escola somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver direcionada para tratar os alunos de forma indiferente em todos os aspectos. Errado, né? Somente. Tratar de forma indiferente. Errado, né? A escola é aquela que garante a preferência no ensino educacional aos alunos destaque, tratando todos de forma genérica, sem haver necessidade de tratamento diferenciado em nenhum aspecto. Tudo errado, né? Tudo errado. Eu não vou grifar nada, só vou falar, tá, gente? Para não ter que ficar grifando. Peraí. Vamos lá. Para não ter que ficar grifando, eu só vou falando para vocês, tá? Então, na B aí, somente, de forma indiferente. A C, totalmente errada. Tá falando da preferência no ensino de alunos destaque. Tratar de forma genérica, sem necessidade... Não. D, toda errada. Em toda escola, inclusive, o aluno está sujeito a segregação. Palavra negativa. O que é segregação? Separação, divisão.
fragmentação, de modo a garantir a sua caminhada no processo de aprendizagem e de construção das competências necessárias para o exercício pleno. Palavra negativa, tá, gente? Palavra negativa, segregação aí. Eu vou colocar algumas palavras aqui, vou grifar algumas só para quem vai assistir o vídeo ficar mais fácil de encontrar por que foi eliminada, tá bom? Não precisa todas as palavras, mas pelo menos algumas. Pronto, tá? A alternativa correta, confirmando aí, A. Questão 15. Opa, questão 15. Os ciclos de desenvolvimento se organizam com o objetivo de buscar a superação da exclusão. Superar a exclusão da própria escola, visando a garantia de aprendizagem por meio... garantir a aprendizagem por meio do quê? A. Promoção automática, uma vez que o aluno não pode evadir, errado. B. Substituição das séries anuais por anos letivos, não. C. Substituição da avaliação seletiva pela avaliação reprodutora, não. D. Avaliação com olhar prospectivo, que contribui para que o aluno despreparado seja reprovado, não. E. Inclusão como princípio e o sucesso escolar como meta de todo ato educativo. A alternativa totalmente correta, letra E, porque não as outras estão erradas. Não existe progressão automática, é progressão continuada, não é promoção, não é promoção automática, é progressão continuada, tá? Substituir séries por anos aqui, avaliação seletiva e reprodutora, olhar prospectivo, seja reprovado, tá? A alternativa correta aí, letra E. Questão 16. A pátria não subsiste sem liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os cidadãos. Ora, formar cidadãos não é uma questão de dias, e para tê-los adultos é preciso educá-los desde criança. Democracia é, literalmente, educação. Educação é a base, o fundamento, a condição mesma para a democracia. A justiça social por excelência da democracia consiste nessa conquista de igualdade de oportunidades pela educação. Nascemos desiguais, nascemos ignorantes e, portanto, nascemos escravos. É a educação que pode mudar. A autora é a Benevides. São argumentos para... Vamos lá. A. Formação profissional. B. Educação para a cidadania. C. Universalização do sistema escolar. D. Igualdade de oportunidades escolares. E. Educação para a liberdade e paz social. Vamos lá, gente. Todas as alternativas são palavras positivas. Todas estão corretas. Mas aqui é sobre o que a autora está falando, sobre o pensamento da autora, tá? Ela está falando de formar cidadãos, ok? Ela fala de democracia. Então, aqui, ó, formar cidadãos, direitos e deveres, democracia. A alternativa correta, a letra B de bola, educação para a cidadania, formar cidadãos, tá? As outras não são palavras negativas, mas não é o pensamento da autora. Ela está falando sobre formar, aqui ó, formar cidadãos. Educação para a cidadania, já está dando a dica, tá? Sempre no dia da prova, gente, grifem as palavras-chave positivas, dentro do enunciado as dicas que dão, ok? Para chegar na alternativa correta. Todas essas 40 questões são questões de provas anteriores da bibliografia de vocês, tá? Vamos lá. Então, 16B de bola. 17. Tendo em vista as metodologias ativas de ensino,
Assinale a opção incorreta, eles querem. Incorreta. Todas estão certas sobre metodologias ativas, menos uma. A. Nessas metodologias, o aprendizado está centrado na transmissão de conteúdos e na figura do professor. Ó, tá errado, mas é justamente essa que eles querem, tá? A alternativa que eles querem incorreta é essa, ok? As outras estão todas corretas, vamos só conferir. B. Referidas metodologias incentivam a busca ativa e constante de informações e o trabalho em equipe. Positivo, certinha. C. As metodologias ativas de ensino favorecem o desenvolvimento da autoavaliação e da avaliação grupal. Correto. D. As metodologias em questão contribuem para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. Todas estão certas, B, C e D, mas eles querem a incorreta, que é a A, ok? Questão 18. Moreira e Kandal se propõem a discutir o tema do currículo com profissionais de educação em geral, na perspectiva da promoção de uma educação de qualidade para todos. Democrática, relevante do ponto de vista da construção do conhecimento escolar e multiculturalmente orientada. Entendem currículo como as experiências escolares, que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das identidades dos nossos estudantes. Além disso, salientam que a palavra currículo tem sido também utilizada para indicar efeitos alcançados na escola, que não estão explicitados nos planos e nas propostas, não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela comunidade escolar. Segundo os autores, trata-se do chamado currículo. Então, assim, gente, ó, nós temos o currículo propriamente dito, oficial, escrito, digitado, que é enviado, e tem muitas coisas que nós trabalhamos que não estão escritas no currículo. É o que nós chamamos de currículo oculto. Ou seja, a gente faz muito mais, que não necessariamente está lá no currículo, mas nós trabalhamos, tá? É o currículo oculto que está sendo falado aqui, tá? E eles citam esse currículo oculto. As outras palavras são palavras positivas, ideal, político, ideológico, crítico, mas não é o nome dado ao currículo. O nome dado ao currículo é currículo oculto. Tem o currículo oficial, que é aquele que nós conhecemos, e o oculto é aquele que nem tudo aparece, mas você trabalha, tá bom? Vamos lá. Então, a alternativa correta D de dado. Questão 19. É correto afirmar sobre alfabetização e letramento Magda Soares. É a autora, tá? Lembrando, alfabetização é aprender a ler e escrever. Letramento é a função social da leitura e da escrita, tá? Não podemos esquecer. Vamos lá. 1. Alfabetização e letramento são dois processos diferentes, mas ao mesmo tempo indissociáveis. É verdade, não se separam, tá certo? Não se separam. 2. Podemos classificar a alfabetização como processo de aquisição do sistema de escrita, das convenções da escrita, do código de escrita, ok. E letramento como processo de desenvolvimento das práticas sociais de leitura e escrita. É exatamente isso. 2 também está certo. 3. A alfabetização é condição para o letramento. E letramento é condição para a alfabetização. E um não precede do outro. Certo, são coisas diferentes, mas caminham juntas. Tá certo também. 4. Estudiosos indicam que obrigatoriamente deve-se ensinar primeiro o código, isto é, a alfabetização, e só depois possibilitar a prática desse código. Negativo. Errado. A 4 está errada, então vamos lá.
Letra A, é correta apenas a 2? Não. B, são consideradas corretas apenas a 1 e a 4? Não. A 1 está certa, a 4 está errada. C, são consideradas corretas apenas a 2 e a 3? Também não. Opa. D, são consideradas corretas apenas a 1, a 2 e a 3? Verdade, é essa daqui. As 3 primeiras estão certas. E E, são consideradas corretas 1, 2, 3 e 4? Não, porque a 4 está errada. Alternativa correta, letra D, de dado. Questão 20. Segundo a autora Aiskell, no livro Tornar a Educação Inclusiva, como essa tarefa deve ser conceituada? O objetivo da educação inclusiva é de... Qual é o objetivo de uma educação inclusiva, hein? A. Diminuir a inclusão escolar? Não. B. Acrescentar a integração escolar? Não. C. Eliminar a exclusão social? Essa é a alternativa correta. Eliminar a exclusão. D. Minimizar o preconceito racial? Poderia, mas não é o assunto aqui. D. Nenhuma das alternativas. Sobre a educação inclusiva, a alternativa correta é a letra C. Inclusiva. 21. O documento internacional mais significativo que já apareceu na área da educação especial foi... Mais significativo. Teve vários, tá? O que deu um pontapé inicial. A. Educação para todos. B. Educação inclusiva. C. Declaração de Salamanca. D. Conferência Mundial de Educação. Nenhuma das alternativas. O que deu um pontapé inicial na educação especial, que foi tão importante, tão significativo e internacional, foi a Declaração de Salamanca. E se eu não me engano, 1994, se eu não me engano o ano, tá? Então, questão 21, alternativa correta, letra C. 22. Segundo a Lavars, gente, eu estou fazendo desta forma porque não tem nenhum aluno no ao vivo, tá? Vai ser assistido essa gravação, senão eu iria parar, por isso que eu estou indo direto, tá? Segundo a Lavars, a organização do ensino fundamental em ciclos, então aqui, ele é o que fala de ciclos. Por quê? Pode se organizar de forma diversa, tá? O sistema escola, forma diversa. Em séries, em ciclos, desde que, né, seja para ajudar o aluno na aprendizagem, enfim. Algumas questões a problematizarão sobre a adoção do sistema de ciclos como forma de organização do ensino fundamental. Na tentativa de superar o fracasso escolar se deu através: A. Aprovação automática. B. Reprovação automática. C. Progressão continuada. D. Reprovação continuada. E. Inclusão e exclusão. Não. A organização em ciclos para que haja uma progressão continuada, tá? Essa é a palavra correta. Não tem aprovação automática, reprovação, não tem, tá? E aí, pegadinha, porque o assunto está sendo falado sobre a organização, não está falando sobre educação inclusiva, tá? 23. A autora Barbosa defende que para ter uma educação de qualidade é necessário a socialização, o envolvimento de todos, ou seja, conforme o pensamento aí da autora, ou seja, como que ela chama esse envolvimento de todos, né? A. Culturas escolares, culturas de infância e culturas familiares. B. Culturas docentes, culturas discentes, culturas escolares. C. Cultura estudantil, cultura professores, cultura equipe escolar. D. Cultura racial, cultura social, cultura política. E nenhuma das alternativas. A autora utiliza a letra A. Culturas escolares,
culturas de infância e culturas de família, ou seja, todos em conjunto, em envolvimento. Escola, criança e família. Letra A, ok? Restante é pegadinhas, não é palavras negativas, são pegadinhas. 24. A EPD, o que significa? Educação para a Democracia. Consiste em sua primeira dimensão na formação do cidadão para viver os grandes valores democráticos, que englobam as liberdades civis, os direitos sociais e os de solidariedade, dita planetária. Em segunda dimensão, a EPD consiste. Então, é um assunto da autora Benevides que fala sobre democracia, tá? Formar o cidadão para a sociedade, né? É um direito. Cadê? Em sua dimensão, a EPD consiste: A, na cidadania passiva, errado, né? B, na cidadania ativa. C, na luta pelos direitos e deveres. D, no respeito às leis somente ou nenhuma das alternativas. Quando fala de democracia, envolve direitos e deveres, tá? Cidadania ativa mesmo, mas aqui o assunto é sobre, quando a gente fala de democracia, é direitos e deveres, ok? 25. Conforme a autora Benevides, a educação para a democracia é muito importante e ela considera um dos locais mais privilegiados para acontecer essa democracia. Onde é? A, em casa. B, em qualquer lugar. C, na sociedade. D, na escola ou nenhuma das alternativas. A autora vai defender que o melhor lugar para acontecer a democracia é na escola. É isso que ela defende, tá? Um dos mais privilegiados, né? Mas isso também pode acontecer em casa, pode acontecer na sociedade, em outros lugares. Mas assim, o que a autora vai defender? A escola, tá? 25D de dado. 26. A autora Berbel, em seu artigo As Metodologias Ativas e a Promoção da Autonomia de Estudantes, diz sobre o uso prático das informações trabalhadas em sala de aula no contexto social dos alunos, e que não basta que os conteúdos sejam assimilados. Devem ser utilizados de forma a desenvolver nos alunos a capacidade de intervir no meio que estão, de refletir, agir, né? Olha quanta coisa aqui que eles querem, né? Para legitimar seu pensamento segundo o pensamento da autora. Então, uma alternativa que bata com o pensamento da autora, né? Coisas positivas. Aqui já está dando a dica, né? Que o aluno desenvolva a sua capacidade de fazer intervenção no meio que ele está, refletir, agir, enfim. Vamos lá. Os indivíduos não são estimulados a realizar uma atividade por acreditarem que o fazem por vontade própria porque são obrigados. Não são estimulados, tá fora. B, os indivíduos são estimulados a realizar uma atividade por acreditarem que o fazem por vontade própria, assim como também são obrigados. C, os indivíduos são estimulados a realizar uma atividade por acreditarem que o fazem por vontade própria, não porque são obrigados. E D, nenhuma das alternativas. A alternativa correta, letra C. Por que as outras estão eliminadas aí? Não e obrigados. Na B, obrigados. Ok? Alternativa correta, 26C. Questão 27. O autor Paulo Freire defende: A. Concordo em relação à professora ser chamada de tia, pois é uma forma familiar e carinhosa? Não. B. Concordo em relação à professora ser chamada de tia, pois é um vínculo afetivo e traz confiança e segurança? Também não. C.
Não concorda da professora ser chamada de tia, pois é uma profissão e não pode ser menosprezada. Não que a imagem de tia seja negativa, mas não pode confundir, ou nenhuma das alternativas. O pensamento do autor é na letra C. Ele não concorda da professora ser chamada de tia, ok? 27, porque é uma profissão, não é um grau de parentesco. Questão 28, sobre o currículo. Moreira e Candal, que escrevem juntos. O que vem a ser o currículo? O conceito de currículo. A. Conjunto das experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das identidades dos estudantes. Aparentemente toda correta, cheirosa, perfume importado. Vamos ver as outras. Por que não, então? B. Conjunto de vivências domésticas. Tá? C. Conjunto de conteúdos. Eles não chamam de conteúdos o currículo, eles chamam de experiências. Tá? Errado já. E nenhuma das alternativas. Tá? Sempre que falar sobre currículo, gente, nunca é conteúdo. São todas as experiências. Por que que a gente não pode falar só conteúdo normal? Ó, porque o currículo, conforme a legislação, ele é dividido em duas partes. Base comum. O que é a base comum? Português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, etc. Tá? E o currículo tem a outra parte que nós falamos, parte diversificada do currículo, que ela completa a base comum, que daí pode ser trabalhado temas diversos, temas transversais, temas locais, regionais, qualquer assunto pode ser trabalhado. Então, por isso que fala que todas as experiências escolares, não só conteúdo, tá? Pegadinha, né? Então, 28A, 29. Vitor Paro. Ai, gente, desculpa. Nós já fizemos essa questão. Tá repetida. Vocês me desculpem, eu não conferi, tá? Nós já falamos sobre essa questão, tá? Sobre gestão democrática. Assim, o Conselho de Escola e o PPP são exemplos de gestão democrática, né? Que todo mundo participa, enfim. Já repetido, a alternativa correta, letra A. 30. As autoras Saceron e Carvalho abordam sobre o ensino de ciências. E uma das formas eficientes e efetivas que traz um resultado satisfatório é ensinar de forma investigativa. Com pesquisas, levantamento de hipóteses, trata-se, né, do que elas defendem aí. A. Letramento científico, é esse nome que elas dão. B. Alfabetização e letramento. C. Alfabetização científica, tem a sigla C. D. Analfabetismo científico ou E. Alfabetização investigativa. Elas chamam de alfabetização científica. É realmente o aluno aprender ciências, pesquisando, investigando, tá? Alternativa C. Questão 31. As autoras Silva, Hoffman e Esteban abordam sobre as práticas avaliativas e aprendizagens significativas em diferentes áreas do currículo. Apontam princípios essenciais da prática avaliativa. A. Classificatória e seletiva. Negativo. Palavras negativas. Formativa e mediadora. Positiva. Processual e classificatória. Processual é positiva, classificatória é negativa. D. Diagnóstico e seletiva. Diagnóstico é positivo, seletivo é negativo. Tá? Então, a alternativa que as duas palavras estão corretas é a letra B. Formativa e mediadora sobre avaliação. Tá? 31, B de bola. Questão 32. Segundo Magda Soares, os conceitos corretos encontram-se.
Opa! Por que está escrito duas alternativas corretas? Deixa eu conferir aqui, gente. Alfabetização, leitura e escrita, letramento, função social. Ok. B, letramento, leitura e escrita. Aqui tá errado, né? A B tá errada. C, alfabetização e letramento, código e escrita. Não, aqui só tá falando da alfabetização. D, leitura e escrita. Ah, tem duas alternativas corretas mesmo, gente. A e a D. Estão iguais, ó. Tá? A e D estão iguais. Não tinha visto. Letramento e alfabetização, função social, não. Ok? Se acontecer isso numa prova de concurso, gente, vocês entram com recurso, tá? Entram com recurso que eles têm que considerar, que duas iguais. 33. Segundo a autora Veiga, o PPP, Projeto Político Pedagógico, é de extrema importância a sua realização de forma coletiva. PPP. É um dos exemplos de gestão democrática, com certeza, né? O restante é pegadinha. 34. Uma criança demonstra inteligência capaz de empregar símbolos e signos, mas ainda falta-lhe a reversibilidade. Segundo Piaget, citado por Delataille, tal esquema de ação caracteriza o período por ele denominado. Então, ele faz, né? Ele fez uma pesquisa sobre desenvolvimento aí, tá? Vamos lá. Ele usa essas palavras nos estágios de desenvolvimento. Operatório concreto faz parte, pré-operatório faz parte, sensório e motor faz parte. A D e a E é pegadinha, porque não utiliza essas palavras, tá? As três primeiras, realmente, ele fala. Ele cita no desenvolvimento dele as três, tá? Mas essa daqui, que fala que a criança demonstra inteligência, capaz de empregar símbolos e signos, né? Essa parte aqui. Qual é o estágio? O estágio em que a criança se encontra com essa inteligência é a letra B de bola, é o pré-operatório, tá? O sensório motor, ela tá começando, ok? Aí ela vai para o sensório motor, daí vai para o pré-operatório, depois o operatório formal, operatório concreto, tá? A alternativa correta, a letra B de bola. 35. Conforme o autor foque os bebês. A. São frágeis, imaturos e incapazes? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. B. Não são cuidados e educados nas creches? Errado. C. São indivíduos de inúmeras competências? Verdade. Essa é a alternativa correta. D. Não são frágeis e imaturos? Ok, mas são incapazes? Errado. Enfatiza a comunicação verbal? Não, porque é bebês, tá? A alternativa correta, ele fala que os bebês têm inúmeras competências. Não são frágeis coisa nenhuma, não são imaturos coisa nenhuma. Letra C, alternativa correta. 36. Mabel Paniza, em Ensinar Matemática na Educação Infantil, nas séries iniciais, Análise e Propostas, mostra que há uma longa tradição escolar que propunha aos alunos grandes quantidades de contas. Sabe, só arma e fetue, arma e fetue? Mudou. Seguiu-se uma nova corrente baseada na resolução de problemas, envolvendo as 4 operações, mas na resolução de problemas. O que vale é a qualidade e não a quantidade, tá? A autora traz o seguinte problema de adição. Nesta caixa tenho 3 bolinhas e nesta outra 42. Quantas bolinhas tem ao todo? Para resolvê-lo, trata-se de encontrar a operação numérica adequada e calcular a soma. Conforme a autora, quando a professora intervém na escolha da operação adequada, respondendo afirmativamente à pergunta tão conhecida,
O sinal é de mais? Pode-se dizer que. Então, a autora fala que não é para dar resposta para o aluno, é para fazê-lo pensar, né? Ok? Então, olha lá. A. O cálculo da soma põe em prática por si só o conhecimento do aspecto cardinal do número. B. As crianças resolvem a conta, mas não o problema. Exatamente essa é a alternativa correta. Por quê? Porque você já está falando qual é a resposta para o aluno, sem deixar ele pensar. C. Supre uma falha do problema que deveria ter sugerido a operação a ser usada. Não. D. Isso auxilia as crianças em seu desenvolvimento matemático? Muito pelo contrário, não. Ela está ensinando o valor posicional dos números? Também não, tá? A alternativa correta, 36, B de bola. 37. Segundo Arroio, o direito a tempos e espaços de um justo e digno viver. No livro de Arroio, tem a participação da Jaqueline Moll, que é o que eles pedem na bibliografia, né? Caminhos da educação integral no Brasil, direito a outros tempos educativos. Sobre a educação integral já se falava há muito tempo. O tempo integral, escola tempo integral também se falava, né? Então, a escola tempo integral ajuda na educação integral para se desenvolver em vários aspectos, porque o aluno está mais tempo na escola, né? Mas vamos ver essa questão aqui, que está muito pequenininha para enxergar, né, gente? Eu mesmo não estou enxergando nada aqui. Vamos lá. De acordo com... Vou colocar só o MOL, tá? Tem citações também. As políticas de educação integral e em tempo integral. Ó, educação integral é você... Educação integral é a formação do indivíduo, integralmente, em todos os aspectos. E tempo integral significa a jornada que o aluno fica mais na escola, tá? Foram retomadas. Então, assim, se o aluno fica mais tempo, é mais fácil atingir a educação integral. No reconhecimento de seu papel como política positiva para o enfrentamento das desigualdades sociais e, consequentemente, das desigualdades educacionais. Entretanto, educação integral e escola tempo integral possuem conceitos distintos, ó. Conceitos distintos, ou seja, conceitos diferentes. Uma coisa é a escola educação integral, outra é a escola tempo integral. A esse respeito, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. 1. Segundo Menezes, que é citado outros nomes no livro, tá? Segundo Menezes, a educação em tempo integral, significada pela ampliação do horário escolar, correto? Consiste na possibilidade de contribuir para o avanço da aprendizagem dos alunos, bem como com sua formação mais ampla, voltada para o desenvolvimento, para o pleno desenvolvimento, além de se constituir como estratégia para o necessário avanço educacional historicamente devido ao país. Está correto, porque aqui fala da educação integral e educação tempo integral, tá? Tempo integral é o horário, ampliação do horário, tá? E educação integral é o desenvolvimento do aluno, tá certo? Então, o que tiver a 1 continua, o que não tiver a 1 elimina. A B não tem a 1, tá fora. A D não tem a 1, tá fora. Ficou entre A, C e E. Próxima. Jaqueline Moll refere-se à organização escolar, na qual o tempo de permanência dos estudantes se amplia para além do turno escolar, abrangendo a educação integral, consideradas as necessidades formativas nos campos cognitivo, estético, ético, lúdico, físico-motor, espiritual, entre outros. Certa resposta. Tudo vai melhorar aí se ampliar o tempo de aula do aluno. Aumentando o tempo do aluno, vai atingir uma educação integral mais rapidamente. A 2 também está certa. Na A não tem a 2, então elimina. A C continua, tem a 2 e a E também continua. 3. Para Cavalieri, a educação integral, referida à educação escolar,
apresenta o sentido de religação entre a ação intencional da instituição escolar e a vida no sentido amplo. Vou ler de novo, gente, mas tem coisa errada aqui. Não, peraí. Ah, não, tá, é religação. A educação integral, referida à educação escolar, ok? Apresenta o sentido de religação entre a ação intencional da escola e a vida, tá certo, ó. Tá certinho. Porque o aluno está sendo preparado para a sociedade, cidadão para a sociedade, né? A 3 também tá certo, então elimina a C e a alternativa correta, a letra E, tá? Tá certinho sim. Questão 38. De acordo com Mendes sobre a inclusão, a educação inclusiva apresenta os aspectos abaixo definidos, exceto, então todas estão certas, menos uma que eles querem, tá? Vamos lá. A. Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória do sistema de ensino. Tá certo? Tá certo, tá? Então, não é essa que eles querem, a incorreta aí. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, gente, tá tão... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não, deixa quieto. Deixa assim mesmo. Vamos lá. Então, a A tá certa, não é essa que eles querem. B. O atendimento educacional especializado identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Perfeito, nada negativo sobre educação inclusiva. Não é essa que eles querem. C. O atendimento educacional especializado complementa ou suplementa a formação dos alunos com vista à autonomia e independência na escola e fora dela. Certo também, não é essa que eles querem. D. Ao longo de todo o processo de escolarização, o atendimento educacional especializado deve estar articulado com a proposta pedagógica da educação especial. Entre D e E. E. A inclusão escolar tem início na educação infantil, onde se desenvolve as bases necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento global. Então, aqui, no caso, o exceto que eles querem é a letra D. A, B, C e E estão corretas. Aqui, ao longo de todo o processo de escolarização, né? Tá falando aqui. O atendimento educacional está vinculado com a proposta pedagógica da educação especial. É um complemento aí, tá? O horário de aula tem que ter sua proposta pedagógica. E o AEE tem que ter a deles, porém tem que dialogar, ok? 39. Conforme Gomes, garantir às crianças negras um trato digno na educação infantil significa retirá-las do lugar da injustiça e da não-humanidade impostas pelo A. Racismo, B. Currículo, C. Planejamento, D. Bullying. Quando a autora fala da injustiça que está acontecendo, é sobre o racismo. Racismo. Que está acontecendo desde... já está dando a dica aqui, né? O racismo está acontecendo desde a educação infantil, e isso tem que acabar, tá? Todas as palavras são positivas, mas o assunto dela é sobre o racismo, tá? Sobre o racismo nas escolas, começando com a educação infantil. 40. Quando a avaliação da aprendizagem, segundo Lucchesi, só é incorreto afirmar. O que é incorreto, não é a correta, tá? Olha lá, incorreto. A. Meio de classificar os alunos em aprovados, reprovados e colocá-los sob suspeita de apresentação de distúrbios e ou dificuldade de aprendizagem. A incorreta
Já encontramos a incorreta aí, hein? Já encontramos a incorreta. Essa daqui, a palavra negativa classificar, ó, que é incorreta. Vamos ver as outras. B, um ato dinâmico que precisa ter como objetivo final uma tomada de decisão que vise direcionar o aprendizado para o pleno desenvolvimento do cano, tá certo? C, um processo de verificação da construção do conhecimento para ajudar a superar os obstáculos, também tá certo. D, uma prática que deve ser capaz de ir além de avaliar a aprendizagem, mas entender o valor individual de cada um, propiciando seu crescimento como indivíduo e como integrante da sociedade. Também tá certo. B, C e D estão corretas e o que eles estão pedindo é a incorreta, tá? A incorreta é a letra A. Aqui, no caso, está Lucchesi, mas poderia ser qualquer outro autor que fale sobre avaliação, tudo bem? Aqui eu até posso tirar aqui, que não vai perder nenhum sentido a questão, ok? A alternativa correta é a letra A. Então, essas foram 40 questões, vocês terão mais questões em breve, né? De outros conteúdos também, desses também de autores, tá bom? Espero que vocês aproveitem, confiram certinho aí, tá? Até o próximo treino.